Na minha época, era um cachorro mecânico que mexia as patas e falava. Então, no geral, era meio que se contentar com os brinquedos que a gente tinha. Coisas tipo o boneco do Melocotão, que era tipo um dos mascotes da Eliana. Ela tinha vários mascotes. Você podia tirar a caixa de som que tinha atrás dele, enfiar a mão no cu dele e meio que fingir que é um fantoche. Tinha o bebê da Eliana que o... Mano, a única coisa que aquele boneco fazia é o cheiro dele ser de morango. Eu não tenho olfato. Ah, agora eu entendi o que esse boneco faz. É um brinquedo que te faz lembrar dos seus problemas de segurança, causando trauma pra vida toda, fazendo você gastar muito dinheiro e tempo em psicólogo, até finalmente entender que tudo estava fora do seu controle e não era culpa sua, até que você finalmente comece a se amar e viver as décadas que você perdeu em toda a sua vida. Isso foi muito específico, você tá bem? Igual as crianças de verdade, obrigado, Eliana. Outro brinquedo que eu tinha era de um pato cabeludo que você balançava ele e ele ficava com cara de puto. E quando você penteava, ele ficava com cara bonitinha, mas também cá entre nós, como muito criativo sendo balançado desse jeito. Lembrando que essas fotos que eu tô mostrando é dos brinquedos mesmo, velho. Foi difícil achar essas fotos. Outro brinquedo que eu tinha era tipo de um tucano, em que você enfiava a mão no cu dele e quando você apertava a boca dele, ele fazia um barulho de bé. E por final, o último brinquedo que meio que marcou minha infância foi um tipo de cano. Olha essa cara dele, velho. Desculpa, eu não sabia que já tinha personagem do Beastars naquela época. Você conhece o Luiz Senpai? Oh, yeah, man. Então, ele era meio que simples. Você enfiava a mão no... Ó, eu sei que a piada tá sem graça, mas o que eu posso fazer, velho? Antigamente, a única coisa que dava pra fazer era enfiar a mão no cupo deles. Eu já disse, brinquedo não tinha tecnologia assim, velho. O máximo que você fazia era botar a mão ali e apertar os botões pra ele dar um soco. YouTube não me desmonetiza, por favor. Antes de continuar o assunto do vídeo, eu queria falar sobre o pessoal que me ajudou a pagar a ração das gatas esse mês. Há um tempo atrás, eu falei sobre o editor que eu usava no começo do canal, que era o Wondershare, que virou Filmora. E, não sei se vocês lembram, ele era super simples, muito barato e bom. Ele realmente é bom. Só que não é todo mundo que tem um PC que aguenta um editor. Ou você nem quer fazer uma coisa muito complicada, só quer fazer uns efeitos, fazer uns cortes, melhorar um pouco a qualidade do vídeo e mandar pra internet. Pra isso existe Filmora Go, o aplicativo de celular. Por que eu falo em francês, velho? Mas ele é um editor de celular e você consegue fazer tudo que você precisa. Botar texto, botar algum sticker, editar, melhorar o contraste, brilho, mudar a resolução. Ele é bem simples e conveniente. Ele faz o trabalho dele, ele não tá tentando te enganar, ele é um editor, ele faz o que o editor faz, poxa. Então se você gostou e tá procurando um editor pra celular simples e rápido, só acessar o link aqui na descrição. E não esquece de deixar um comentário caso você gostou do aplicativo, porque ó, a nota dele é bem alta. E agora, voltando pro vídeo. Então se depois de uma idade os brinquedos estavam muito simples, ou muito caros a ponto de você precisar vender o seu rim, então a gente começou a pegar os brinquedos que eram de transformação. Tudo começou com os brinquedos do Power Rangers, que é bem famoso, mas possivelmente as crianças não sabem como eles são hoje em dia. Mas são aqueles brinquedos que você aperta o botão e a cabeça dele gira. E isso era incrível pra gente. Era o melhor dos dois mundos. Era um brinquedo que não era simples, mas que dava alguma diferença, era alguma mecânica. E é claro, tinha as versões de rico, que eram os Megazords, que se transformavam e separavam em partes e viravam animais. Tinha um moleque... Tem uma moto... Por que tem uma moto às 2 da manhã, velho? De qualquer forma, depois dos Power Rangers, evoluímos para os Cavaleiros do Zodíaco. Era uma ideia tão boba, mas o fato de você ter um boneco que você pode tirar e encaixar a armadura era muito legal. Você podia até fazer mistura entre as armaduras dos personagens. Isso não fazia sentido com a história do anime e tal, mas que eles tinham que aproveitar de algum jeito, né? Mas esse brinquedo eu não tive muito porque eu acho que minha família tava numa época meio ruim e meu pai nunca comprava quando podia. Mas eu consegui um bichinho virtual, trocando pelo boneco do Coisa no meio de um trânsito, numa noite escura. Tipo, a gente tava no meio de um engarrafamento e uma criança apareceu na nossa janela falando se a gente queria trocar o nosso boneco do Coisa pelo bichinho virtual. E meu pai deixou de boa, tipo... Minha família é doente? Eu acho que todo mundo conhece Pokémon. E uma coisa que era muito famosa antigamente era aquelas Pokémoninhas pequenininhas que você abria e tinha um bichinho dentro que parecia que você podia pegar e essas trocações. Velho, isso me fez lembrar de uma história. Isso é recente, mas quando a gente tava na Liberdade, eu fiz uma daquelas gachapô. Sabe aquelas máquinas que você bota a moeda e vira e sai um negócio? Então, eu usei isso. E veio uma dessas Pokémons e veio um... Eu nem lembro que Pokémon era, mas era tão feio e grotesco, dava nojo tocar naquilo. E eu não queria levar aquilo pra casa. Aí eu vi uma criança passando com os pais, eu cheguei perto dele, dei pra ele o boneco e falei, é perigoso ir sozinho, leve isso. Nesse momento eu percebi o quão vergonhoso isso foi e eu virei e fui embora sem olhar pra trás. Pai, desculpa ter matado sua criança com um boneco radioativo. E agora chegamos ao ponto que me fez querer gravar esse vídeo. Você conhece Digimon? Então, teve um dia que eu e os meus pais, a gente foi lá pra Santa Fé e lá tinha uma loja de coisas japonesas. E lá tinha um boneco do Agumon muito louco, que ele se desmontava
e virava e encaixava e ele evoluía. A forma final dele era muito louca. E por um milagre, meu pai comprou pra mim. O problema é que esses brinquedos de Digimon, eles são tão complicados que eles tinham um manual gigantesco em japonês. E o meu pai, o vendedor da loja, ficou tipo 1 hora tentando montar ele e descobrir como é que funcionava. Eu não sei porque eles encucaram tanto com ele. E eu lembro do meu pai falando: cara, ele não vai conseguir brincar com essa coisa. Ô senhor, você vai pagar agora que abriu a caixa, né, pô? Isso, tio. Mas ele comprar. Isso é verdade, porque pra eles foi uma coisa tão difícil, mas quando eu finalmente toquei no boneco, eu conseguia mexer nele normalmente. Isso até é um assunto interessante pra se discutir, porque, por exemplo, tem um vídeo aí na internet de um cara que ele modificou a bicicleta dele pra quando ele virar pra um lado, a roda virar pro outro, como se fosse uma bicicleta invertida. Ele demorou quase 1 ano pra aprender a andar de bicicleta desse jeito. E o filho dele demorou menos de 1 semana. Go ahead. This is how it starts. Look at this. Did you see his brain get it? So, in 2 weeks, he did something that took me 8 months to do. É muito incrível como a cabeça de uma criança consegue evoluir tão rápido e se adaptar pra vida. É uma coisa absurdamente incrível. E aqui tô eu fazendo filosofia sobre brinquedo, velho. E com o tempo, minha sede de sangue foi aumentando cada vez mais por plástico. O problema era, a gente não tinha mesada, a gente não ganhava dinheiro.